Muito boa noite. A paz seja na sua vida, paz seja convosco. Mais uma vez, graças ao Senhor Jesus, que nos concedeu mais uma oportunidade, tanto a mim, que estou pregando a palavra, quanto a você, de mais um dia, estar de pé sobre essa terra, pois diz a palavra do Senhor em Lamentações que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia. O fato de estarmos de pé não significa que Deus, Ele caminha conosco. O fato de você estar de pé não significa que Deus se agrada de você, né? A misericórdia. É pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé, pois a Bíblia diz que grandes são suas misericórdias e a cada manhã elas se renovam. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, Senhor Deus, que nos proporcionou mais essa oportunidade. Estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, sem intuitos lucrativos nenhum, sem nenhuma segunda intenção, nenhuma intenção por trás. É a palavra do Senhor apenas, sendo pregada de graça, como eu recebi. Da mesma forma eu vou compartilhar com você. De graça recebeste, de graça foi dado, e é assim que tem que ser pregado o Evangelho. Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. Nós podemos observar uma coisa. Essa mensagem está relatando acerca de Jesus quando foi levado perante a Pilatos para ali ser julgado antes da sua crucificação. Porque antes de Jesus ser crucificado, primeiro ele teve que passar na mão dos políticos, ele teve que passar na mão de juízes, de autoridades, para ser julgado, para eles decidir qual seria a sentença, a pena a que ele ia sofrer. A Bíblia diz que ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, todo o sinédrio, ou seja, todo um conselho, levaram Jesus e entregaram a Pilatos. Olha só, uma panelinha. Foi uma panelinha de governantes políticos, soldados e até mesmo sacerdotes. Sacerdote, na palavra de Deus, eram homens que faziam a mediação entre nós e Deus. Eram homens que levavam a nossa causa até a Deus. Os próprios sacerdotes, eles contribuíram levando Jesus junto com a seita dos escribas e junto com Pilatos, juntamente com todos os outros corruptos. Uma panelinha se uniu e levou Jesus para decidir qual que ia ser a sentença dele. E aqui no versículo 3, Pilatos ele interroga Jesus. E ele pergunta: Você que é o rei dos judeus? Que os judeus, Isaías relata que viria um rei montado sobre uma jumenta. E Pilatos perguntou para Jesus: É você que é o rei dos judeus? Os judeus falavam que eles não tinham outro rei senão César. Os judeus, eles negavam a Jesus. Os judeus, eles desprezavam Jesus. Eles falaram: Não, nosso rei é César. Nosso rei é César, não é Jesus. Então
Então eles fizeram uma panelinha, um concílio entre si, colocaram Jesus, interrogaram Jesus, incriminaram ele, armaram falsas provas, armaram tudo falso, só mentira. Jesus não se dizia ser rei. Jesus sendo Deus, ele não se intitulava a Deus. Jesus sendo o rei dos judeus, não se intitulava a rei nenhum. E a Bíblia diz que aqui já Pilatos já veio perguntando: você é o rei dos judeus, não é? E ele respondeu: você que diz. As pessoas que diziam que Jesus era rei, mesmo ele sendo, mas Jesus na própria boca não se gloriava em dizer que era rei, e que era Senhor, e que era Deus, sendo que ele era Deus, sendo que ele era rei, e é. Agora nós vemos os principais dos sacerdotes acusando Jesus de muitas coisas, porém Jesus de nada respondia. Pilatos interrogou outra vez, dizendo: por que você não responde nada? Nas minhas palavras, aqui a Bíblia diz que Pilatos interrogou Jesus dizendo: nada respondes? Jesus não respondia nada, porque naquele momento tudo que Jesus tinha que falar já foi falado, tudo que Jesus tinha que pregar tinha sido pregado. Naquele momento ali estava se cumprindo mais uma profecia, a qual a Bíblia diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e ele não disse nada, ele não abriu a sua boca. Nesse momento se cumpriu a escritura, que Jesus não abriu a sua boca. As pessoas hoje precisam muita coisa para elas abrir a boca, encher a boca para falar de si mesmo, para se gloriar, para poder se intitular alguma coisa. As pessoas hoje enchem a sua boca para se gloriar, para falar de si mesmo. Nós aprendemos com essa palavra que Jesus não abriu a boca. Sendo rei, ele falou: vocês que dizem que eu sou rei. Sendo Senhor, ele não usurpou, ele disse: vocês que estão dizendo que eu sou o Senhor, mesmo sendo Senhor. Sendo Deus, vocês que dizem, não se gloriou. Agora hoje, as pessoas estão se intitulando: eu sou bonzinho, sou bom demais, sou muito bom, não faço mal para ninguém. As pessoas se gloriam. Se for levado diante das autoridades, se a polícia parar, se a polícia começar a interrogar: não, eu sou um bom cidadão, que isso? Não, eu honro minhas dívidas, eu pago tudo, minha ficha está limpa. Começa a se gloriar. Começa a se gloriar em si mesmo: não, não faço mal para ninguém, sou trabalhador, me respeita. As pessoas se gloriam. Só que Jesus, sendo rei, não se gloriou, não trouxe esse título de rei, mesmo sendo. Eles perguntaram, Pilatos aqui está perguntando: você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala: vocês que dizem isso. Mas Jesus era rei, ele podia falar: claro que eu sou o rei dos judeus, para isso meu pai me enviou, para reinar na Judéia. Mas não, Jesus, ele não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ah, meu amado, se fosse você no lugar, como seria, hein? Que isso, eu sou um policial, me respeita. Ah, meu pai, ele é político, é deputado. Eu sou um bom cidadão, me respeita porque eu pago todas as minhas dívidas. As pessoas se gloriam no pouco que faz. Se tiver um título, então, meu Deus, vira tão idólatra. Começa a idolatrar a si mesmo. Começa a te exibir. Ah, aquele lá é o fulano de tal. Jesus não era assim. Ah, você que é o rei dos judeus, vocês que dizem isso. Ah, você que é o filho de Deus, o Messias, vocês que dizem. Jesus respondendo: você no lugar de Jesus seria como? É claro que eu sou. Você responderia com todas as palavras e encher a boca para falar. Isso é vanglória. A vanglória.
é algo terrível. É algo muito terrível. Jesus mostrou humildade. Jesus não usurpou ser Deus sendo Deus. Jesus não tomou a glória de rei sendo rei dos judeus. Jesus se fez pobre sendo rico com todos, para nos enriquecer espiritualmente. Hoje as pessoas, felizmente, estão uma soberba muito grande, um orgulho muito grande. Elas gostam de ter títulos, gostam de ser bajulados, gostam de ser reconhecidos nas esquinas, gostam de ser vistos nas praças, as pessoas cumprimentar, falar, aquele é homem de Deus, ô homem de Deus, chega, estufa o peito. Aquele lá é policial, aquele lá é político, as pessoas se enchem de orgulho. E o orgulho foi o que derrubou Lúcifer. O orgulho fez o que Lúcifer ele fosse jogado de cima a baixo, lançado, expulso do paraíso celestial. Ah, que isso, eu não preciso ouvir essa palavra não, eu tenho uma religião. Não, essa palavra não é para mim, eu conheço a palavra de Deus. Orgulhosos. Não, eu já tenho uma religião, fui criado no berço evangélico, no berço católico. Orgulhosos. Orgulhosos são os que se gloriam. Orgulhosos são aqueles que acham que nunca pode aprender mais um pouco, nunca precisa ouvir, sempre está certo, não precisa acrescentar mais nada. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. A Bíblia fala que Jesus, ele crescia dia após dia na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo cresceu também no conhecimento. Samuel cresceu na graça e no conhecimento, mas hoje não. As pessoas, se elas tiverem 40 anos de religião, 20 anos de religião, você tem que respeitar. Ô grande homem de Deus, chega a dar um grito para todo mundo ver. Chega a levantar a mão, é eu mesmo. Ô mulher de Deus, as pessoas se gloriam demais, só que Deus vai bater essa soberba. Deus, nos últimos dias, meu amado, Ele não está respeitando os soberbos. Salmo 40, Deus não respeita os soberbos. A Bíblia fala em Salmos 40 que nós não temos que respeitar os soberbos. Quem que é os soberbos? Os que se gloriam em suas obras, os que acham que são a bolacha do último pacote. Ah, ele vai precisar de mim. Ah, espera só, ele vai precisar de mim, ele depende de mim. Não, você depende de Deus, ele depende de Deus, eu dependo de Deus, você depende de Deus. Você está se achando a bolacha do último pacote. As pessoas estão se gloriando um pouco que tem, se gloriando. Só que Jesus falou, eu de mim mesmo não me gloriarei. Paulo, ele escreve, ele dizendo, eu de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Deus falou para Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o momento que você está fraco, vulnerável, todo mundo te humilhando, te esculachando, te tratando igual um cachorro? É aí que o poder de Deus se manifesta. É aí que você busca a Deus, e que o poder de Deus manifesta na sua vida, e os milagres acontecem, e você se quebranta, se humilha aos pés de Deus, e você conhece a Deus. É assim que o poder de Deus se aperfeiçoa, é na luta mesmo, é no sofrimento mesmo, que Jesus mais orou, é no sofrimento mesmo que Paulo, ele escreveu as cartas, ele escreveu a maior parte da Bíblia, é no sofrimento que os apóstolos, eles cresceram na perseguição. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou sábio, Deus não se manifesta. Mas quando me falta sabedoria, aí Deus se manifesta para me dar sabedoria. Quando me falta entendimento, Deus se manifesta para me dar entendimento. Mas se eu sou entendido demais, para que eu vou precisar de Deus? Jesus falou, eu não vim para os sãos. Porventura os sãos necessitam de médico? Não. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Você é santo, é santão, é uma santa, é o santo. Então você não precisa de Jesus, porque o poder de Jesus vai se aperfeiçoar quando você estiver fraco. Porque quando faltar a sua força, a força de Deus ela entroniza em você.
e te mantém de pé, para que você não venha se corromper e se sucumbir. Deus falou: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo falou: quando eu pareço ser fraco, forte eu estou, e quando eu pareço estar forte, eu estou fraco. Marcos 15, versículo 16, versículo 5. E acusavam Jesus. Pilatos estava acusando Jesus, estava ali estreitando Jesus. Os escribas, sacerdotes, anciãos, toda a panelinha que se reuniu, os que receberam os milagres, os que comeram dos pães sacrificados, dos peixes, a panelinha toda estava ali agora para crucificar Jesus, cuspindo no prato que comeu, pisando naquele a quem o ajudou. Estava ali agora, todos incitando uns contra Jesus, todos uns incitando os outros contra Jesus. Sacerdote, escriba, fariseu, tudo, soldados. A Bíblia diz que eles levaram Jesus diante de Pilatos. Pilatos ele lavou a mão, só que Pilatos tinha que fazer cumprir a lei. Mesmo Jesus sendo justo, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E agora eles estão falando. Pilatos interrogou Jesus uma vez, dizendo, e aí Jesus não responde nada. Aí Pilatos começa a acusar agora. Agora Pilatos ele virou o advogado do diabo. Pilatos agora ele virou um acusador. Porque Pilatos falou: olha tantas acusações que tem contra você, Jesus. Por que você não vai falar nada a seu respeito? Olha o tanto de acusação que tem contra você, Jesus. Eles estão falando que você é rei dos judeus, estão falando que você está blasfemando contra Deus, estão falando que você está se levantando contra a lei de Moisés. Você não vai falar nada, Jesus, a seu respeito. Sabe por que Pilatos estava falando aquilo? Porque Pilatos queria se gloriar. Ele queria dizer: eu posso fazer alguma coisa por você, Jesus. Eu posso te livrar se você abrir a tua boca. Ou seja, Pilatos estava querendo glória. Pilatos estava querendo ser reconhecido. Pilatos estava querendo que Jesus abrisse a boca para exaltar ele. Mas Jesus não abriu a boca. Ora, mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ele ficava até maravilhado. E no dia da festa, costumavam soltar um preso, e qualquer que pedissem, ele soltava. Havia um certo homem chamado Barrabás, um preso, com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. Barrabás tinha cometido assassinato, era um assassino, estava preso porque matou. Mas agora eles estavam acusando Jesus sem matar, sendo que Jesus deu vida, sendo que Jesus curou, libertou, perdoou, alimentou, só fez bem. Mas agora estava colocando Jesus, comparando ele junto com um assassino. Estavam colocando Jesus, pesando numa balança entre o justo, Jesus, e o assassino, Barrabás, o homem que cometeu um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a dizer que fizesse como sempre lhes tinha feito. Pilatos respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Agora Pilatos está perguntando para a multidão, está dando a voz ao povo. Você vê aqui na palavra que a voz do povo não é a voz de Deus. Você está vendo aqui na Bíblia que a voz do povo é a voz do próprio diabo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Você vê que a voz do povo aqui não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela se calou nesse momento, e a voz do povo começou a dizer: crucifica-o. E aqui a Bíblia diz que os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. Olha só, os sacerdotes
Sacerdotes eram aqueles que tinham ligação direta com Deus. Sacerdote era aqueles que levavam a causa dos religiosos até a Deus. Aqui Jesus não era ainda o mediador entre o homem. O sacerdote aqui era o que falava com Deus. Hoje é Jesus que fala com Deus. Hoje é Jesus que leva a nossa causa até a Deus. Mas nesse momento aqui, os próprios sacerdotes começaram a incitar ódio no coração da multidão para crucificar Jesus. Isso aqui, meu amado, que eu estou pregando é só para você entender o sofrimento que Jesus passou, para você refletir um pouquinho mais, para você ver se você está valorizando, dando valor ou não no sacrifício de Jesus, que foi um sofrimento terrível, foi uma humilhação terrível que Jesus passou, e as pessoas não estão mais, não estão valorizando, as pessoas não estão glorificando Jesus como Deus. As pessoas infelizmente estão vivendo o pecado, desvalorizando o que Jesus sofreu na cruz para salvar a mim e para salvar você. As pessoas estão pisando no sangue da nova aliança, se esquecendo que Jesus, sendo justo, foi julgado como injusto, se esquecendo que Jesus, sendo Senhor, foi julgado como um delinquente, como um bandido marginal. Mas Jesus não era marginal, mas Jesus era o Senhor dos senhores, mas Jesus não era um qualquer, Ele era o Rei dos reis. Jesus não era um homem qualquer, era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas a multidão, meu amado, sempre vai escolher o pecado. A multidão sempre vai escolher o delinquente. O justo, eles sempre arrumam uma acusação contra ele. Mas contra o injusto, eles perdoam, eles são negligentes. As autoridades estão sendo negligentes contra os justos. As autoridades estão sendo negligentes quanto os justos de Deus. As autoridades estão fazendo vista grossa quanto os justos, quanto aqueles que não fizeram mal algum e estão sendo julgados como injustos, estão sendo julgados por algo que não fez. Isso acontece muito. O que aconteceu com Jesus acontece muito hoje. As autoridades fazem vista grossa, só que Deus também, Deus vai julgar cada um segundo o que merece. Os negligenciadores que estão recebendo para fechar a boca e para se levantar com falsa acusação, pode deixar, Deus vai tratar com cada um segundo o que cada um merece. Os negligentes que estão sendo injustos com justos, Deus vai tratar com cada um deles com a recompensa a qual cada um merece. Deus vai tratar com as autoridades que estão sendo negligentes, com as autoridades que estão fazendo vista grossa. Ele sabe que você não fez nada, sabe que você não fez nada de errado, sabe que você é justo, sabe que você não tem nada contra você, mas eles estão fazendo uma vista grossa, eles estão ficando do lado da injustiça. Assim fizeram com o Cristo. Não se lembra que Jesus falou: não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Jesus foi negligenciado pelas autoridades. O discípulo vai ser negligenciado também. O discípulo não é melhor do que o seu Senhor. Se com Jesus foram injustos, foram desonestos, gritando: crucificam, crucificam, não vai ser diferente quanto os justos, quanto aqueles que seguem a Cristo. Não vai ser diferente quanto aqueles que tentam praticar o bem, tentam fazer tudo conforme a vontade de Deus. É assim mesmo, o diabo é injusto. O diabo não suporta um justo. O diabo não suporta a luz, ele não suporta o caminho estreito, ele não suporta as ovelhas de Cristo. Então sempre ele vai arrumar acusação, vai sempre arrumar calúnia, vai. Eu me lembro que quando eu estava perdido no mundo, quando eu
fazia parte das trevas. Quando eu estava perdido, antes de Jesus me resgatar, eu me lembro que eu estava numa situação envolvido com várias pessoas erradas, pessoas que estavam traficando, pessoas que estavam mexendo com coisas desonestas. Mas a minha ficha estava limpa, as minhas mãos estavam limpas. Porém, as autoridades negligenciaram contra a minha pessoa. Falaram: você não tem nada na sua ficha não? Fica tranquilo, nós vamos sujar a sua ficha hoje. Você não tem passagem nenhuma não? Então vai ser hoje que nós vamos colocar algo contra você e vamos te encarcerar. Foi isso que fizeram com Jesus, meu amado. Foi isso que fizeram com Cristo. As autoridades negligentes, injustas, desonestas, que estão do lado da injustiça, estão lá para cumprir a justiça, mas estão sendo injustos. Estão lá para fazer a justiça funcionar, mas estão recebendo um dinheirinho, estão recebendo uma comissão para poder fazer vista grossa, para poder se levantar contra o justo. Fizeram isso com Jesus, não vai fazer isso com você, não vai fazer isso comigo. Só que a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ele vai colher segundo o que plantou. Colheu espinho porque plantou espinho. Colheu uvas porque plantou uva. Assim vai ser diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é justo juiz. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Persevera, meu irmão, fica firme com Cristo. Persevera, meu amado, fica do lado de Cristo. Porque a autoridade desse mundo que é para te amparar, não vai te amparar não. A autoridade deste mundo que é para ser justa com você, não vai te justificar não. As autoridades deste mundo são corruptas, são desonestas. As autoridades desse mundo são compradas, a maioria são comprados, são vendidos, são Pilatos, são Judas Iscariotes, eles estão se vendendo por 50 reais, estão se vendendo por 1000 reais, são autoridades vendidas, eles não vão te defender não. Por isso fica do lado de Jesus, por isso fica do lado de Cristo. Paulo ele escreve: não queres tu temer as autoridades? Não queres tu temer as autoridades? Não quer você ser julgado pelas autoridades? Então faça o bem e seja justo e correto diante de Deus. E assim Deus será o seu juiz. Esteja você justo e correto diante de Deus, o Todo-Poderoso. E Deus vai ser seu advogado, e Deus vai ser o seu juiz. Esteja você limpo diante de Deus, esteja você com Cristo, do lado de Cristo, e Cristo vai te defender, vai ser seu advogado, e Cristo vai ser o juiz, vai julgar a tua causa. Não fica você dependente dos homens, não fica você à mercê das autoridades humanas. Se você não estiver à mercê da autoridade de Deus, não fica você dependendo da justiça do homem para ser justificado, se por Deus você não for justificado. Não fica você esperando que os advogados vão ser justos com você, se você está sendo desonesto com Cristo. Não fica pensando você que os juízes serão honestos, serão justos com você, se você está sendo injusto com Cristo. Aqui a Bíblia diz que, continuando, conforme está escrito, os sacerdotes que se diziam ser homem de Deus, agora estavam incitando uma grande multidão contra Jesus, o Filho de Deus. Os homens de Deus hoje tá por trás da justiça, está por trás da política, está por trás da advocacia. Eles estão sendo vista grossa, eles estão recebendo cachê, eles estão recebendo propina, e eles não vão ser justos com você. Mas Jesus vai ser justo com você, Ele vai defender a tua causa, Ele vai ser honesto com você, se você for honesto com Ele. Porque aqui a Bíblia diz que as autoridades agora começaram a fazer um motim, uma panelinha contra Jesus. Os sacerdotes começaram a incitar a multidão.
Versículo 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Sabe o que? E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais reis dos judeus? Aqui mais uma vez, Pilatos está dando voz ao povo. Vocês dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia prova o contrário. A Bíblia mostra que a voz do povo é a voz do diabo. Pilatos perguntou para o povo: vocês querem o rei dos judeus? Olha o que a multidão começa a dizer. A multidão começa a dizer: crucificam. Peraí, vocês não querem o rei dos judeus? A multidão grita mais uma vez: crucificam. Começa a gritar com força: crucifica, crucificam. Olha que ódio. O diabo tem ódio, mas ele não tem ódio de quem está na perdição, não. Fica tranquilo, o diabo não vai ter raiva de você se você for à vontade dele. Os injustos, eles vão te apoiar se você é injusto também. Se você está na contramão do negócio, na contramão da palavra, o diabo não vai te perseguir, não. Ele vai te enriquecer, vai te prosperar, porque você está agradando ele. Mas Jesus, o que ele fez? Foi justo. Só que a multidão que queria julgar Jesus era injusta. Então eles começaram a arrumar calúnia, começaram a gritar: crucifica ele. Mas Pilatos falou: mas o que esse homem fez? E eles gritavam: crucificam. Você vê que o injusto, ele nunca vai defender o justo. O injusto, ele sempre vai arrumar uma calúnia contra o justo. O injusto, ele sempre vai arrumar a multidão como falsa testemunha contra o justo. A multidão, que o povo fala que é a voz de Deus, agora estava gritando: crucificam, crucificam. E aí eu te pergunto: a voz do povo é a voz de Deus aonde? Só se for no inferno. Do Deus deste mundo, o diabo. A voz do povo é a voz de Deus, só se for o Deus com letra minúscula. Porque aqui na palavra a voz do povo estava querendo crucificar Jesus, estava querendo mandar Jesus para a morte o mais rápido possível. Vamos se livrar desse homem logo, crucificam. E aqui eles perguntaram, Pilatos mais uma vez. Agora Pilatos está perguntando. Pilatos querendo satisfação, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Isso aqui, meu amado, é só um pouquinho do que Jesus passou para você hoje ficar enchendo a cara de cachaça, fazendo pouco caso, fazendo vista grossa da salvação. Isso aqui é só para você